Eu tenho na linha a doutora Elisa Marques. Ela é advogada do sargento Robertson. Na linha, os desvios de combustíveis na Polícia Militar de Sergipe, hein? Entrevista. Ao vivo e com exclusividade agora na Mix. Exclusiva. Doutora Elisa Marques, que é advogada do sargento Robertson, muito obrigado por estar na linha e aceitar o nosso convite para participar do programa. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Doutora Elisa, até agora, em todas essas discussões e mesmo nas investigações, segundo o coronel Gravatar, e ele levanta suspeitas sobre isso, aparece apenas o nome do sargento PM Robertson como quem tenha desviado combustíveis da Polícia Militar, tendo como comparsas duas frentistas de um posto de combustíveis localizado no Lamarão, aqui em Aracaju. O que é que realmente Robertson tem a dizer através da sua defesa? Veja só, Gilmar, eu tive com o Robertson essa semana e a gente vem conversando. O que a gente combinou, enfim, o que a gente acha por melhor nesse momento é não fazer nenhuma manifestação específica em relação ao fato em si, até que a denúncia efetivamente seja oferecida pelo Ministério Público e a gente tem acesso a esse conteúdo. Então, até que essa conduta eventualmente realizada, enfim, até que essas coisas tenham seus limites dentro de um processo judicial, a gente opta por não se manifestar ainda. Ele está bastante exposto, né, e bastante angustiado, mas nós conversamos e combinamos nesse sentido. Então, após o oferecimento da denúncia, após a gente ter acesso à eventual denúncia ofertada pelo Ministério Público, estaremos à disposição para esclarecer eventuais fatos. Mas, nesse momento, a gente não vai fazer nenhum pronunciamento. O sargento Robertson está, nesse instante, exercendo as suas atividades como militar? Segundo informações que eu tive dele, a última que eu tive dele, ele está sim. Não está mais no setor em que estava, como já estava vinculado na mídia de fato. Isso é uma confirmação. Ele não está mais no setor de combustíveis, nem responsável por frota. Certo. Mas está trabalhando na polícia ainda. Até porque não existe nenhum procedimento que vise qualquer tipo de exclusão e no entendimento da defesa não há nenhuma fato que, nesse momento, que indique essa posição da Polícia Militar eventualmente. Estou conversando com a doutora Elisa Marques, que é advogada do sargento PM Robertson, sobre desvios de combustíveis na Polícia Militar. São 6h46 da manhã. Doutora Elisa, em algum momento, o sargento Robertson, ele, chateado, disse à senhora que não tem participação nenhuma no esquema chamado troca de moedas? Então, toda a manifestação dele em relação a isso, também a gente só vai poder pronunciar quando essa denúncia eventualmente seja ofertada. Sei. Se cogitou em algum momento, apenas a pergunta, não estou afirmando, Certo. a possibilidade de uma delação premiada por parte dele? Não, ainda não. Ainda não significa dizer que isso pode ocorrer. Não sei. Do mesmo jeito que Gilmar não tem certeza da pergunta, eu também não. Não é a priori, para a gente ser mais objetivo. Não é a priori nenhum indicativo da defesa. Ou seja, mas quando a senhora disse que ainda não é prioridade da defesa, mas... Não. Mas... Então, o processo é um processo, né? A gente ainda não tem denúncia, a gente não tem efetivamente nenhuma manifestação do Poder Judiciário direta, né? Nós temos um inquérito, um inquérito policial militar, e até essa denúncia aparecer, a gente vai ter que analisar todas as possibilidades, né? A gente é um advogado de defesa, né? E estamos juntos com ele para tentar buscar o melhor caminho. Ele falou com a senhora como é que funciona a distribuição dos cartões coringas? No procedimento, ele informou. Informou o quê?
no procedimento do IPM, que vocês, inclusive, têm acesso integralmente. Exato, e publiquei no NE Notícias, mas Exato. a senhora confirma, então, que está lá de envolvimento dele, é isso? Alô? Oi, a senhora confirma Oi. que está no IPM, que é o Inquérito Policial Militar, de envolvimento do sargento Roberto, não é isso? Então, o IPM conclui nisso. Inclusive, já está veiculado aí na mídia para todo mundo ver. Exato. É a conclusão do IPM. Sim. Conclusão do Inquérito Policial Militar, mas ele confirma... Então, eu não vou me manifestar em nome dele, assim, neste momento, Vilmar, porque, de fato, a gente está resguardando. Ele resguardando a família, resguardando todos, sabe? Sei. De estratégia, enfim, de posicionamento mesmo, né? Enquanto advogada, a orientação é nesse sentido. É de que a gente não se manifeste em relação a... Certo, a esse caso. Eu pergunto também à senhora o seguinte, em algum momento ele tem reclamado à senhora perseguição, ameaças, coações? Não. Ele, de fato, está se sentindo exposto por conta, obviamente, da veiculação, né, da notícia, e isso, de fato, tem deixado ele mais, vamos dizer assim, recluso, né? E a gente, por uma questão até de prevenção da imagem dele, né, proteção, na verdade, a gente optou por não fazer manifestação. Sei. O sargento Robertson diz quem são ou eram seus aliados na polícia para participar do esquema chamado troca de moedas? Veja, Gilmar, a gente não vai se manifestar. Eu vou falar de novo. Vou fazer igual quando a gente não quer se manifestar né, sem a presença do advogado. A gente não tem ainda posição para passar para a imprensa em relação a esse fato, porque nós optamos pela não manifestação até eventual oferta de denúncia. Sei. Pergunto também, estou com a doutora Elisa Marques, que é advogada do sargento Robertson, exatamente sobre os desvios de combustíveis na Polícia Militar. Ele disse há quanto tempo esses desvios, do conhecimento dele, existiam? Alô? Oi, doutora Elisa. Ele disse há quanto tempo, do conhecimento dele, esses desvios estavam existindo? Eu acredito que isso nem tenha sido mencionado no IPM. Mas, enfim, a gente volta a colocar a posição da defesa no sentido de manifestação. Em algum momento, ele foi afastado do setor de combustíveis por causa de algum alinhamento com o tenente-coronel Denison? Desconheço. Desconhece? Acho bem difícil. Acha... Isso foi até uma decorrência mesmo do procedimento. Sei. Eu estou conversando com a doutora Elisa Marques, que é advogada do sargento Robertson. Ele, em algum instante, disse que não está à disposição do Ministério Público e da Justiça para prestar os esclarecimentos? Não, de maneira nenhuma. Muito longe disso. Ele está sempre à disposição, como sempre esteve. Durante o IPM, ele esteve à disposição o tempo inteiro e, eventualmente, sendo ofertada a denúncia, ele vai estar à disposição do Poder Judiciário. Sei. Ele já foi intimado pela Promotoria Pública? Com relação ao recebimento da denúncia, não. Sim. Também não? Não, ainda não. Ele já prestou algum depoimento, por exemplo, no IPM? No IPM, sim. No IPM, ele prestou depoimento? Sim. Afora o IPM, que é o Inquérito Policial Militar, ele não prestou depoimento em nenhuma outra instituição, em nenhum outro lugar. Doutora Elisa. Alô? Ou seja, afora o IPM, que é o Inquérito Policial Militar, ele não prestou depoimento em nenhum outro lugar, né? Isso, que eu tenha conhecimento, não. Em nenhum instante. Não. Nem foi também intimado para prestar depoimento algum? Não. Fora do IPM. Há quanto tempo, segundo ele, nas conversas com a senhora, ele tinha conhecimento desse esquema? Então, eu vou voltar a colocar o que eu já tinha colocado. Sobre os fatos, eu de fato não vou me manifestar nesse momento.
Está lá no IPM, e eu vou ler aqui. A senhora tem vasto conhecimento, é claro. Sim. É o seguinte, vou ler aqui alguns trechos. Em seu relatório final, a encarregada chegou à frágil ilação de que o terceiro sargento, Robertson, tinha indícios de cometimento de crime militar, tendo em vista a equivalência do número de cartões Coringa existentes e aqueles cartões que eram entregues à senhora Vívia em seu primeiro depoimento. Vívia, a pessoa que era frentista de um posto de combustíveis no Lamarão. Volto a ler. A Corregedoria Geral da Polícia Militar, ciente da gravidade, verificou que a confissão de Vívia tinha riqueza de detalhes que poderiam ajudar a aprofundar as investigações. Porém, somente com as provas colhidas, provavelmente, o sargento Robertson seria inocentado e nunca se saberia quem era seu comparsa. O órgão acreditava que, se conseguisse provas robustas e contundentes contra o militar Robertson, já indiciado, ele mesmo, Robertson, entregaria o esquema. Em algum momento, pergunto para a senhora, o sargento Robertson manifestou a possibilidade de entregar, como está aqui no IPM, o esquema? Não. Em algum instante... Essa informação no IPM. Quer dizer, o relatório de fato consta, mas no depoimento dele não há nenhuma menção a esse fato, nem foi perguntado nada. Nem foi perguntado... Em relação a esse fato específico. Não foi perguntado a ele nada? Em relação a ele entregar alguém? Sim. Eu desconheço. A entregar o esquema, entregar outras pessoas que participavam do esquema? Não. Não houve pergunta nenhuma sobre isso? Não entendi. Não houve pergunta nenhuma sobre essa possibilidade? Então, no IPM, eu de fato não me recordo de ter havido essa pergunta. Eu estava no depoimento dele, presente, e não me recordo. Só, enfim, verificando diretamente o depoimento dele, né? O relatório, você acabou de ler, de fato consta essa informação. Mas eu desconheço. E assim, eventual, enfim, relação prescinde da necessidade de que ele inicialmente se declarado culpado. E quanto a isso, de fato, a gente só se manifesta posteriormente a denúncia. Eu vou ler aqui o parágrafo do texto do IPM, está aqui. Do texto da denúncia que foi encaminhada através de ofício de dezembro de 2017 ao subcomandante da Polícia Militar, que estava no exercício do comando interinamente, pelo coronel Bené Gravatar. Leio. A senhora Vívia afirmou que esse superior, que eu não sei quem é, nem é apontado o nome, e Robertson, quando perto do outro posto de transações em maior patamar, ou seja, quando envolvia mais dinheiro, brigaram por causa da repartição do produto do crime, onde, inclusive, Robertson seria cortado do esquema por causa desse problema. A senhora tem conhecimento? Como, eu não sei se, enfim, eu vou dar uma explicação básica, porque a gente tem ouvido que não tem, né, conhecimento jurídico, mas o inquérito é um processo inquisitorial, ou seja, ele corre, vamos dizer assim, por parte da acusação, entre aspas, né, por parte da investigação, e sem pleno acesso, ou melhor, pleno conhecimento por parte do próprio acusado, né? Sim. O IPM de Robertson correu dentro da normalidade legal, né? Foram ouvidas as testemunhas que foram indicadas, ele foi ouvido e ele parte de uma série de questionamentos e de provas que constam do seu inquérito, né? Essas provas, essa colheita toda, ela vai ser mesmo passada pelo crivo do judiciário à medida em que essa denúncia eventualmente seja oferecida. Então, assim, se tratam de fatos e ilações trazidas no inquérito policial militar. E como fatos que são, e a opção da defesa pela não manifestação nesse momento, a gente vai, não vou trazer nenhuma informação nesse momento específico, mas não se preocupem. Posteriormente, eventualmente, oferta de denúncia, a gente está sempre à disposição. Não só eu, como o próprio militar.
Olha, mas eu vou ler, a senhora vai respondendo aquele que entender que possa responder. Não se preocupe, está aqui. A senhora Vivian, que é a frentista, ou era a frentista, afirmou que o sargento Robertson, juntamente com os cartões para a simulação de abastecimentos, entregava número de matrícula, quilometragem, prefixo de viatura, senha do cartão. Essas informações estão disponíveis para quem tem acesso dentro do CSM, que é o sistema lá de combustíveis para a frota da Polícia Militar, do sistema SIAG Valicard, Destarte, provavelmente, ou ele tinha, disse o coronel Gravatar no ofício, ou ele tinha acesso e fazia tudo por conta própria, ou tinha ajuda direta de outros militares. Ele agia sozinho ou tinha outras pessoas que o ajudavam? Eu vou de novo não me manifestar sobre o fato, Gilmar. É uma opção da defesa. Ou seja, a defesa vai aguardar ser intimada ou seja, o Roberto ser intimado pelo Ministério Público. Exato. E após isso, com toda a denúncia realizada e os limites dessa denúncia extraídos dessa peça, a gente vai poder se manifestar. Mas vai aguardar a denúncia ou vai falar já na primeira intimação que tiver do Ministério Público, no primeiro depoimento, sem a denúncia? Então, só com a denúncia. Só com a denúncia? Se eventualmente ele for denunciado, a gente vai se manifestar. Eu entendi. Mas a senhora afirma que ele não está sendo ameaçado? Não tenho notícia disso, não. Pelo menos até a última vez que eu conversei com ele, não havia nem mesmo medo, né, receio dele em relação a isso. Ele está, de fato, muito exposto, né, e a família também, né, por conta das notícias que estão sendo veiculadas, e aí, por conta disso, a gente fez essa opção. Entendi. Pergunto também à senhora o seguinte, para terminar aqui, não se preocupe. Durante o período em que a Vivian, a frentista, fez as revelações sobre o tal troca de moedas, o esquema, em algum momento, lá naquele período, o sargento sofreu represálias? Desconheço. Também desconhece? Desconheço. Mas ele, em algum momento, disse à senhora que sofria represálias? Não. Desconheço justamente por isso. Não me foi reportado por ele em nenhum momento qualquer tipo de represália ou ameaça. O fato é que, posteriormente, o IPM ter, né, ido ao judiciário e ter sido exposto na mídia, ele sofreu algumas transferências dentro da polícia e até que se estabeleceu num local só. Então, nesse momento, ele ficou um pouco instável, mas hoje ele já está num local só e trabalhando normalmente. Perfeito. Olha, a doutora Elisa Marques, muito obrigado, viu, pela gentileza com que nos atendeu. O Edilson Souza aqui da produção quer conversar com a senhora, um minutinho só. Converse com ele aqui fora do ar, um minutinho só. Obrigada, bom dia. Bom dia, então, converse com ele aqui fora do ar. Ou seja, ficou claro, nas palavras da própria advogada, isso não é interpretação, de que delação premiada não é prioridade para a defesa, mas durante o processo é possível que ocorra uma delação premiada do sargento Robertson. Ou seja, quem está querendo que isso ocorra está concordando com o que eu estou dizendo. Quem não está querendo que isso ocorra está dizendo naturalmente que eu estou inventando. Como eu não invento nada, nem porque não nasci para ser inventor, a entrevista na íntegra eu vou reproduzir ainda agora de manhã no nenoticias.com.br. Para mim é uma bomba. Ela confirma que delação premiada não é prioridade, mas que processo é processo. Durante o processo, que não existe ainda, e para mim é tudo estranho que não exista processo ainda, porque é muito tempo essa investigação. É muito estranho.
Quando eu digo que é muito estranho, eu não estou insinuando que haja proteção a fulano, cicrano, beltrano. Eu estou afirmando que é muito estranho. É uma investigação de muito tempo. E o que disse a doutora Elisa Marques, advogada de defesa do sargento Robertson, que é o único nome que aparece até agora com as frentistas, e é o único militar. E é claro que ninguém aqui nasceu para ser besta. Se ele realmente participava de algum esquema, ele não participava sozinho. Ele, na condição de sargento da Polícia Militar, não tinha os 17 cartões coringa por obra e graça da sua inteligência, da sua suposta esperteza. Gente acima dele participou. Eu posso afirmar que gente acima dele participou, não posso afirmar que ele participou, mas posso afirmar que gente acima dele participou, porque a nota da SCP não diz isso, mas diz que o esquema existia. E um esquema desse não é um querido amigo sargento, com mais força que ele tem, que sozinho possa ter acesso a 17 cartões coringa. Ninguém aqui nasceu para ser idiota. Ninguém aqui é beócio. É claro que há um esquema de proteção. Quem está protegendo quem protegeu quem, não sei. Da mesma forma que eu questiono, não conheço, acredito que não conheça, mas questiono, e já fiz isso aqui publicamente, todas as investigações feitas até agora, todas. E para mim, todas as investigações feitas até agora e quase nada são a mesma coisa. Não produziram outros nomes. E eu perguntei à advogada do sargento Robertson se ele, no IPM, que é o Inquérito Policial Militar, porque o que eu estava lendo aqui há poucos instantes durante a entrevista foram pontos do ofício encaminhado pelo coronel Gravatar ao subcomandante da Polícia Militar, ofício de dezembro de 2017, quando o subcomandante estava interinamente no exercício do comando, não era o IPM. Mas eu perguntei se o sargento Robertson tinha participação no esquema chamado troca de moedas, que é claro que se sua defesa aventa a possibilidade não prioritária, como disse aqui, mas que processo é processo, de até mesmo fazer uma delação premiada, é porque ele participou. E é muito estranho que quem comandou o IPM disse à defesa aqui não tenha perguntado a ele, o sargento Robertson. Eu estou me baseando exatamente naquilo que disse a defesa de Robertson, de que no depoimento dele não foi perguntado se outros militares participavam. Olha, me enganem, eu gosto. Porque não há aqui nenhuma acusação, não fiz, nem estou fazendo, nem tenho motivo para fazer contra o comandante da Polícia Militar. Não defendo o seu afastamento, nem vi até agora motivo nenhum para o seu afastamento. Nem o acuso, nem tem motivo para fazê-lo, de estar protegendo A, B ou C, sendo familiar dele ou não. Agora alguém aí dentro trabalhou e continua trabalhando para proteger, continua. Fez e continua. Eu vou repetir, fez e continua. Agora, quem é? Ou quem são essas pessoas? Quem deve a obrigação de dizer, essa obrigação não é minha.
A obrigação é das investigações. Quero que expliquem, convencem ao povo de Sergipe como é que uma investigação de tanto tempo não apontou os outros nomes, como é que uma investigação de tanto tempo não sabe sequer aproximadamente quanto foi desviado. Agora falo em 80 mil, não faço isso não, pelo amor de Deus. 80 mil é pinto para o que foi desviado. Agora, quem desviou, de que forma desviou, quem participou, essas perguntas devem ser respondidas pelas investigações. E as investigações, até agora, não produziram um efeito de traque-salão. A cobrança implacável de quem não deixa você na mão. A Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM. Agora são 7 horas mais de 9 minutos, 7 e 9. Meu querido amigo Flávio Gomes, qual é a orientação de agora no programa? Bom dia para você, Flávio. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos aí de Sergipe região. É um prazer falar de saúde no programa. Olha, Gilmar, nós vemos recebendo aí muitos e-mails e mensagens de pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, principalmente aí próximo à festa de carnaval que vem chegando agora em fevereiro. Então, o que a gente tem que falar para essas pessoas? Primeiro passo, Gilmar, a noite de sono, ela é fundamental à sua formação no outro dia. Isso vale para o trabalho, para as pessoas que vão participar das folias, para as pessoas que vão descansar, porque dormir é essencial, auxilia na metabolização de hormônios. E quando nós, nessa época do ano, ingerimos uma carga de alimentos que tem ali muita gordura, muito sódio, muito açúcar, muita bebida alcoólica, isso altera o funcionamento do nosso organismo, aumentando assim o colesterol, o triglicérides, né, aumentando aí a pressão arterial, dificultando a digestão, além de causar problemas intestinais e renais. Por isso, a limpeza vital hoje